Então, o primeiro texto, né, tá? Fala sobre o tempo. Fala sobre o tempo. É interessante porque nós temos, então, o tempo nos é regido pelos rituais, pelos vórtex. O tempo não é regido pelo relógio. O tempo é regido por essas equações do modelo. O que é o tempo? O tempo é essa oscilação. O tempo é quando a transversal se iguala à longitudinal. Isso é o tempo. É o ion. Na Torá não está time, está ion. Tá? Ion é uma unidade dessa vibração quântica do universo. Tá? Então eu tenho nesse mundo uma relação com o tempo. E a primeira mitzvah que nos foi dado foi com relação ao tempo. E o Eterno falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito. Nós estamos em Shemot 12:1. Tá? E o Eterno falou a Moshe e a Aharon na terra do Egito, dizendo que este mês seja para vós o princípio dos meses, que seja ele para vós o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Tá? Então, nós temos, vai aparecer então na Torá o termo Rosh Rodashim. Tá? Então nós sabemos que o tempo está aqui, ó. Então nós temos Pessa, nós temos Rosh Hashanah onde nós estamos, nós temos esses pontos onde a equação se iguala. Tá? Então a nossa relação com o universo é o tempo meu me igualando ao tempo do próprio universo. Entenderam? Vocês entenderam? Quem entendeu, dá um thumbs up, porque o tempo não é o relógio, tá? O tempo é esse íon, tá? Então eu estou na minha trajetória, né? No meu ciclo maior, e o meu ciclo maior, ele me limita, né? O meu ciclo maior, onde é que está? O meu ciclo maior, ele se limita, né? Eu sou limitado no meu ciclo maior pelos meus ciclos menores, tá? Aqui é o ciclo maior, tá? E aqui dentro, então, tem uma sequência dos ciclos menores que estão aqui, tá? Okay. Então nós vamos para o segundo texto, que é importante. Então o irmão, ele vai preencher a catampa dele, né? Com essas questões. Que data? Recordo e ignoro. Tá? Eu recordo e ignoro, pô. Isso eu não quero nem pensar. Tá? Que data recordo e me envergonho. Tá? Ezequiel, né? Que data recordo e necessito reverter. Tá? Vamos para o segundo texto. Então agora nós estamos em Shemot 12, 17. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote, eram cerca de 600.000 homens a pé, fora as crianças. E uma grande mistura de gente subiu com eles, e rebanhos, gados, animais e grande quantidade. Então aqui vai aparecer Vegan Erevirav Ala Itan, né? Ou seja, Vegan Erevirav Ala Itan. E uma grande multidão subiu com eles. Então nós estamos vendo que separado daquilo que é a nossa instrução divina, tá? Vem o lixo do universo, tá? Porque lembre-se, eu sou restaurador, tá? Então vamos ver. Aí o irmão quer construir uma casa. Ele primeiro limpa o terreno. Depois ele prepara o terreno. Tá? Então, a segunda informação.
O Erevirav, ele se atrela a nós, mas nós não somos Erevirav. Tá? Então vamos lá. Que data recordo e ignoro? Essa data eu tenho que recordar e ignorar. Então, quando é que eu saí, mas levei coisa ruim comigo? O que eu estou carregando comigo que é para deixar para trás? O que eu estou carregando? Isso é uma pergunta importante, irmãos, tá? Ok? 2, né? Que data eu recordo e me envergonho? Eu me envergonho de estar junto com o Erevirav, tá? Então vamos já ver o Erevirav, tá? Que data recordo e necessito reverter? Eu não queria, se eu pudesse hoje voltar, eu voltaria e já sairia separado desse lixo de gente, tá? Que é lixo de gente, ok? Vamos lá, esse é o segundo texto. Vamos para o terceiro texto. Agora nós estamos em Shemot 32, tá? Shemot 32, Shemot 32, 7. E o Eterno falou, aqui aparece vai da beira Adonai, tá? Vai da beira Adonai. Quer dizer, é a palavra dele, é a palavra que constrói, que muda, que cria, tá? Nós acabamos de ver que não existe diferença entre o Criador e a criação. A criação é um estado do Criador, impostes intes um. A criação é o Criador entes intes um. Antes eu não sei. É Ensof, tá? Mas toda a criação é o Criador. E nenhuma outra forma, tá? Então vai da beira Adonai, tá? El Moshe lehed ki shiret amenarashe helet meeretz Mitzrayim. Vai e desce, porque o teu povo, o qual fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Que povo é esse? Amerá. Amerá. Am é povo. Então não é Israel, é Amerá. Tá? Então, o Erevirav consegue destruir a relação entre Moshe, né? Ou seja, aquele que nos puxa, Machar, né? Aquele que nos puxa, né? E a criação, o Criador. Tá? Então, existe dentro de nós essa força, né? Que quer nos afastar da criação. Tá? Agora, aqui tem uma grande discussão dos Mekubalim, né? Porque eles dizem o quê? Isso ocorre porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Como essa partícula divina está em mim, eu às vezes raciocino como Deus. Eu não queria ter feito isso. Isso não é para ser assim. Se eu fosse criar o universo, eu não iria criar assim. Tá? Quem é que já não pensou assim? O irmão Marcelo já concordou ali. Tá? Duvido. Vamos ver. Quem é que concorda plenamente com a criação de tudo? Dá um thumbs up aí. Ninguém vai dar. Porque todo mundo, não. Se eu fosse criar, eu ia criar diferente, pô. Por que assim? Por que isso tem que ser assim? É ou não é? Vamos lá, irmã Juliana. Quantas vezes a irmã já quis mudar a criação? Várias vezes, sabia? Várias vezes. E a irmã Lourdes? Também, Rabi, várias vezes. Várias vezes, tá? Então, isso ocorre por causa dessa parcela. É isso que nós temos que entender, tá? Hashem, o Ensof, o que a gente chama de Kadosh Baruch Hu, o santo bendito seja, né? Tá? Ele é ele, antes, durante e depois. Mas o que é depois? O depois é isso aqui, ó. É o Ensof fragmentado, mas ele continua Ensof. Só que eu tenho em mim todas essas instruções quânticas. Eu tenho em mim a força fraca, eu tenho em mim a força forte, eu tenho em mim o eletromagnetismo e eu tenho em mim a gravidade. Entendeu? Tanto assim que quando eu bebo água, a água não sobe para o cérebro, a água desce para o estômago. A gravidade é toda dentro de mim. Tá? Tanto assim que eu, né, no caso, que não tenho as safenas, né, eu fico muito tempo em pé, como eu fiquei mais de 4 horas na loja em pé, né?
Depois eu chego em casa, o tênis não sai do pé. Tá? Aí como é que eu resolvo esse problema? Eu não tenho mais cadastro. Eu arrumei aquelas borrachas, sabe? Tá? Aí eu vou inchando, o tênis incha junto. Eu desinflo o tênis, mas como eu não tenho, por causa da gravidade. Tá? Nós estamos sujeitos à gravidade. Tá? Mas nós estamos sujeitos ao eletromagnetismo. Quer ver? Quem é que já não levou choque? Né? Tem gente que sai até faísca pela ponta do dedo, né? Mas todo mundo, né? Já levou choque, tá? Okay? Pô, nós somos sujeitos à força atômica. Quer ver? Pessoal que faz aí tratamento, né, de câncer com quimioterapia. Vai lá e queima atomicamente uma região do organismo. Vai bom e vai ruim, mas queima. Tá? Queima como? Quimicamente. Então nós somos átomos também. Tá? Isso é importante o irmão entender. Então vai e desce porque teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Então nós recebemos essa ordem o tempo inteiro. O tempo inteiro nós recebemos essa ordem. É que nós não estamos nem aí para a ordem que a gente recebe. Esse é que é o problema, né? Viu, irmão? Esse é que é o problema. Nós não estamos nem aí para a ordem que a gente recebe. Mas qual é a ordem que a gente recebe? Nós recebemos essa ordem aqui o tempo inteiro. Então o que Moshe está dizendo? O que o Kadosh Baruch Hu está dizendo? Moshe subiu. Moshe subiu. Agora vai lá e desce, porque aquele povo que você tirou do Egito está se corrompendo. Que povo é esse? Sou eu mesmo. Eu sou o povo. Tá? Porque dentro de mim, existe o que dentro de mim? Existem as figurinhas dentro de mim. Dentro de mim tem um monte de figurinha. Tá? Então, vai lá e desce, que tem um monte de figurinha atrapalhando aí a sua evolução, irmão. Entendeu? Eu tenho tudo isso dentro de mim. Tudo isso. Tá? O irmão, ele pode estudar conosco terça, quarta, quinta, Shabat, mas para certas coisas na vida, ele tem a caixa na cabeça e não muda. O corintiano, né? Se a gente tem algum corintiano conosco, ele não muda. Tá? Não importa, tá? Não importa. Você vê, né? Às vezes, a pessoa, você olha e diz, puxa, ele tem a sabedoria de um Mecubalim. Mas para aquilo ali, puta, ele não consegue entender, ele não consegue mudar. Porque nós temos todos esses personagens dentro de nós. Então Moshe vai lá e muda. E muda. Vai lá e muda. Então para cada personagem desse, eu tenho que estar sempre em processo de mudança. Vocês entenderam? Ok, tá? Então, dentro de nós habita alguém que se corrompeu, ou pode estar em processo de corrosão, né? De rompimento. Tá? Esse é o terceiro texto. Quarto texto que eu separei, ele fala o quê? Tá? Como é que a gente resolve essa questão, né? Vai lá, desce e resolve. Então nós estamos em Shemot 32, 26, né? E Moisés pôs-se de pé à entrada do acampamento e disse: quem teme ao Eterno, venha comigo. E juntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Tá? Então, ok. Eu tenho todos esses personagens dentro de mim, tá? Mas por temer ao sagrado, ou seja, aquele que teme ao sagrado, Moshe não diz, vem cá, eu quero saber aí quem é que andou dando beijo em pata de bezerro de ouro. Ele não fala isso.
Aquele que teme ao sagrado, tá? Aquele que teme ao sagrado. E o que é temer ao sagrado? Temer ao sagrado é dizer: aqui embaixo não, Zé. Eu quero estar lá em cima, tá? Então, nesse período, que nós estamos no período de temer ao sagrado, né? Tá? Esses 10 dias. Que data recordo e ignoro, tá? Ok? Que data eu recordo e ignoro. Tem alguma data que eu botei a caixa na cabeça e não tô nem aí. Botei aquele que no PDF lá do carro e saí cantando Não Tô Nem Aí. Aquele que é a rainha do Não Tô Nem Aí. Tá? Tem a rainha aí, né? Eu nem sei que fim levou aquele que, né? Tá? Não sei se deram fim naquele que, tá? Okay? Mas tem aquele que teme o tempo. Tem aquele que teme o tempo. Eu tenho pouco tempo para passar tudo que eu deveria passar para o próximo, para o meu filho. Eu temo não poder cumprir a Rohahá. Tá? Então, o que é que nós sabemos? A pequena travessia, essa é a pequena travessia, né? Essa é a travessia do Mar de Juncos, né? Tá? Essa é a pequena travessia, que é a travessia dos rituais, né? Nós estamos aí sujeitos aos rituais do ano, é isso? Essa pequena travessia é esse calendário, né? Tá? Vocês veem que o formato é o formato quântico, né? Tá? Okay? Eu perguntei ao Roche e ao irmão Davi se todo mundo havia entendido. Todo mundo entendeu que esse formato é o formato do modelo? Todo mundo entendeu isso? E todo mundo entendeu que esse formato é esse formato daqui, ó. Também, ó. É esse formato daqui. Tá? Entendeu? Aqui, ó. Todo mundo está entendendo isso? Eu só estou vendo em ângulos diferentes, tá? Em geometria descritiva nós chamamos isso de rebatimento de plano, tá? Okay? Então isso é muito importante, tá? Então por que eu tenho que nessa data recordar a data que eu ignoro? Porque eu temo ao sagrado. Porque eu tenho que recordar aquilo do qual eu me envergonho? Porque eu temo ao sagrado. Que data eu recordo e necessito reverter? Porque eu temo ao sagrado. Ok, você teme ao sagrado por quê? Porque ele visita a sua iniquidade nos seus filhos. Esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema. Tá? Eu tenho sorte, eu não tenho filho. Tem gente que... Eu já ouvi isso, Rabi, então essa lei não serve para mim, porque eu não tenho filho. Ok? Se você acha isso, né? Nós não temos filhos só nesse mundo. Nós temos filhos. Porque nós frutificamos, né? Quem frutifica pode multiplicar.